A gente conversou, não no domingo passado, no domingo retrasado, sobre ser igreja na estrada de Jericó. Então, como que nós, como igreja, vivemos esse modelo que Jesus estabeleceu para a gente, em que nós passamos pelas ruas da nossa vida e encontramos pessoas que estão precisando da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso amor, do nosso carinho, e aí nós paramos para ajudá-las. Então, ser igreja na estrada de Jericó é isso aí, é sermos o bom samaritano. Então, a gente falou a partir da parábola do bom samaritano. Mas a gente concluiu dizendo que, na verdade, quem é o bom samaritano mesmo, em última instância, é Jesus, porque Ele fez isso com a gente. Então, eu só vou conseguir viver ou ser um bom samaritano por essas ruas de Jericó se eu, um dia, fui ou for impactado pelo amor do grande, melhor e maior bom samaritano que é Jesus. Porque Ele, sim, tem poder para transformar radicalmente vidas. Só Ele tem, mais ninguém. Só Ele pode mudar vidas de dentro para fora. O que nós fazemos, às vezes, como organização, é mudar as pessoas de fora para dentro, mas mudar o coração não tem jeito. Quem muda o coração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O que não vem do mover do Espírito Santo é retoque, é cosmético, que pode dar um embelezamento temporário em alguém, mas que não muda a essência de uma pessoa. Mas Jesus transforma vidas, e para mim, uma das histórias mais lindas de transformação é nesse texto aí de Lucas, capítulo 18, do versículo 35 em diante, que Jesus se encontra com um mendigo cego, e é um relato, para mim, brilhante, de Lucas, em relação ao poder que Jesus tem para transformar pessoas. O texto diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego, cujo nome, segundo o Evangelho de Marcos, é Bartimeu, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Bartimeu, que significa literalmente filho de Timeu, e Timeu significa o honrado. Então, provavelmente, o mendigo cego, o Bartimeu, ele é filho de um homem muito respeitado naquela região. No entanto, ele não. Ele é, digamos, o filho do honrado, mas é profundamente desonrado, porque Bartimeu é um mendigo cego, que é a mistura da exclusão. É assim, é o conjunto perfeito da exclusão naquele período. Por quê? Porque tanto a miséria social, a pobreza, quanto a deficiência física eram vistas como maldição de Deus, como castigo de Deus. Então pensa bem, essa união entre pobreza e cegueira. Esse homem, além de tudo, ele carregava o rótulo de ser um amaldiçoado por Deus, porque algumas tradições dos judeus acreditavam nisso. Tem problema? Está pobre? Está passando dificuldade? Está doente? Então alguém pecou. Vocês se lembram daquele episódio fatídico, quando os discípulos veem um homem cego e perguntam de nascença: quem pecou? Ele ou seus pais? Por quê? Porque na lógica deles havia uma relação hermeticamente fechada entre dificuldade e pecado. Então assim, quem é que vai ajudar em sã consciência um homem amaldiçoado por Deus? Ninguém queria contato com ele. Todo mundo passava longe dele. Peraí, eu vou lutar contra Deus e ajudar esse homem a quem Deus está castigando? O ponto é que a situação desse homem é irreversível. Não tem solução para ele. Ele está sentenciado a um estado permanente de pobreza, de miséria e de exclusão. Esse é o cenário. Não há chance de recomeço para ele. Não há, porque ninguém vai ajudá-lo. E eu acho que a gente vive, às vezes, um momento da nossa vida como a de Bartimeu aqui. Eu não sei se você já viveu um período assim, em que você olha e fala assim: não tem jeito, não tem solução, isso não vai mudar, essa porta nunca vai se abrir, isso não vai se alterar. Seja um drama familiar, que já dura muito tempo, uma tempestade financeira, que chega e se instala, né? Um diagnóstico médico. Então assim, existem períodos da nossa vida em que nós nos sentimos
altamente incapazes de mudar uma coisinha nesse cenário. A gente não consegue gerenciar a crise. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com espinho na carne. Tem coisas que serão irreversíveis na vida e ponto. Tem situações que serão irreversíveis, que não vão mudar. Quando meu pai foi diagnosticado com câncer, com 62 anos de idade, eu tinha certeza que meu pai ia vencer. Eu orei muito por isso, eu jejuei por isso, eu chorei por isso. Mas Deus levou meu pai. Eu queria que ele tivesse mais tempo para aproveitar as netas. Eu estava há 2 semanas de estudar fora nos Estados Unidos, ficar 2 anos lá. Meu pai ama a neve, seria um momento gostoso tomar um vinho com ele na neve. A gente sonhava com essas coisas. Ele dizia: não, filho, não cancela não a viagem, não cancela o mestrado, você tem que ir, no final do ano a gente vai lá tomar um vinho com você. Não deu. Existem situações na vida que são irreversíveis, e a gente tem que aprender a conviver com espinho na carne, mas essa não deveria ser a nossa primeira opção. Não foi a primeira opção de Bartimeu. Bartimeu não encarou a situação nessa perspectiva: bom, eu tenho que me acostumar com isso e ponto final. Não. Ele lutou para ver esse quadro irreversível, ou aparentemente irreversível na vida dele, sendo alterado, porque ele acreditava que Jesus poderia alterar a situação dele. E como que ele faz isso? Para mim, o texto diz assim: quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Uma multidão mesmo. Só para vocês terem uma ideia, no capítulo 18, Jesus está quase que entrando em Jerusalém para a sua última semana antes da sua morte e ressurreição. Ou seja, é período de quê? Ele morreu quando? Na Páscoa. Gente, a Páscoa era a festa mais importante ainda do calendário judaico. A libertação do Êxodo, a libertação do povo de Deus era a mais importante. Todo judeu devoto saía de onde ele estava e ia até o sul de Israel, até Jerusalém, para celebrar a Páscoa. Era uma multidão, alguns dizem que milhões de pessoas afluíam ali para o sul de Israel. Então era uma multidão mesmo. E Jericó, interessantemente, era a rota dos peregrinos. Porque pensa aí, norte de Israel, sul de Israel. No meio estava Samaria. Já ouviram falar em Samaria? Território que o judeu não entrava de jeito nenhum. Ele dava a volta por uma região chamada Pérea, para que ele não passasse entre os samaritanos. Então essa rota aqui, do norte de Israel até o sul, via Pérea, necessariamente tinha como ponto Jericó. Então era muita gente em Jericó. E ele percebeu ali que o negócio estava diferente. E ele perguntou: o que está acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus! Parece que o Bartimeu, ele entende que é a oportunidade de ouro dele para mudar de vida. E de fato era. Teoricamente era, porque era a última vez que Jesus estava passando por onde? Por Jericó. Não sei como ele enxergou esse negócio, mas ele percebeu. Apesar de ter vários obstáculos diante de si. O obstáculo da sua condição física, da sua condição social, da sua condição espiritual. Eram vários obstáculos aqui. Porém, nenhum obstáculo, isso é importante, nenhum obstáculo na vida de Bartimeu foi maior do que a fé dele de que Jesus poderia curá-lo. Isso é uma coisa importante, porque às vezes os obstáculos são tão grandes diante de nós que tampam a nossa visão do que Deus ainda pode fazer na nossa vida. Apesar de ser cego fisicamente, o Bartimeu tem os seus olhos da fé muito abertos, e ele disse: essa é a oportunidade. Esse Jesus, ele pode alterar a minha vida, ele pode transformar a minha vida, ele pode reverter esse quadro aparentemente irreversível no qual eu estou vivendo. Ele acredita nisso. Ele acredita que o carpinteiro de Nazaré é capaz de endireitar e consertar qualquer madeira torta. Ele é capaz. E porque Bartimeu crê nisso, ele faz uma oração que para mim é uma oração curta, simples, mas talvez uma das orações mais poderosas de toda a Bíblia, mais eficazes de toda a Bíblia. Tiago diz isso, né? Que muito pode por sua eficácia, muito pode por seu poder, a súplica do justo. E a súplica de Bartimeu é linda,
porque ele diz assim: então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi. Parece uma coisa simples, não parece? Normal. Agora, quando Bartimeu é comunicado que Jesus estava passando, como que as multidões falam de Jesus? Como que as multidões se referem a Jesus? Jesus de Nazaré está passando. E aí, mesmo ouvindo que quem está passando é Jesus de Nazaré, o que Bartimeu diz? O que ele grita? Jesus, filho de Davi. Isso tem um peso muito grande, porque todo israelita, conhecedor do Antigo Testamento, sabia que filho de Davi era um título. O título dado àquele que viria da parte de Deus para reinar todas as coisas, e não viria apenas da parte de Deus, seria o próprio Deus, o próprio Rei do universo entre eles. Esse cara tem uma fé inacreditável. Jesus, filho de Davi. Ele olha para Jesus e vê que Jesus é o Rei, é o Senhor, é o Rei da glória, é o Rei do universo, é o Rei todo-poderoso, e uma oração que faz a diferença na nossa vida, ela se aproxima de Jesus nessa perspectiva. Para ele, Jesus não é o curandeiro mais famoso de Nazaré. Para ele, Jesus é Deus, filho de Davi, é Deus, é o Senhor, é o Rei. E quando eu falo com Jesus, eu preciso acreditar que Ele é o Rei e que pode realizar qualquer coisa na minha vida e na sua vida. Ele tem poder para reverter quadros que são irreversíveis. Mas tem mais. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. Ele exige alguma coisa de Jesus? Ele decreta alguma coisa para Jesus? Ele põe o dedo em riste na cara de Jesus e diz: Jesus, eu sou pobre, eu sou miserável, você tem que me ajudar, caso contrário, o Senhor não será bom e não será justo. Não, absolutamente nada. Ele não expõe diante de Jesus os seus direitos, as suas prerrogativas. Ele não diz que Jesus é obrigado a ouvi-lo. Ele só pede misericórdia. Porque a oração que pode transformar a minha vida e a sua vida, não é uma oração simplesmente que crê que Jesus pode me transformar. É uma oração humilde, é uma oração respeitosa. Jesus não é o cara lá de cima. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e diante dele eu preciso me quebrantar, porque Deus diz que Ele resiste aos soberbos, mas Ele concede o quê? Graça aos humildes. Então ele se pôs a gritar. Eu coloco aqui entre parênteses clamar, porque a nossa versão NVI optou pelo gritar, mas o verbo não é gritar, o verbo é clamar, clamar. Tanto é que esse verbo clamar, ele está no capítulo 18, nesse mesmo capítulo no começo, quando Jesus conta uma história, uma parábola de um juiz mau e uma viúva pobre. Vocês se lembram? Que essa viúva fica batendo na porta do juiz e clamando para que a sua causa seja atendida pelo juiz, e o juiz não atende, até que ela insiste tanto, bate tanto na porta, que ele atende a causa dela, que ele julga a causa dela, para que ela não continue a importuná-lo. O verbo ali também é clamar, clamar. Ela clamou para o juiz. E aí Jesus conclui essa história do mesmo capítulo 18, dizendo: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Para quem? Quem são as pessoas diante das quais Deus vai manifestar a sua justiça? Aquelas que clamam. O que é o clamor? O clamor é uma categoria de oração. Existem vários tipos de oração. Oração de confissão, oração de gratidão. Existe o clamor. O clamor vou tentar aqui resumir, a grosso modo, tá? De maneira muito rasa, mas é um grito de socorro para Deus em forma de oração. Esse é o clamor. O clamor, ele emerge do coração quando você olha ao seu redor e você não vê uma luz no fim do túnel.
Você não vê uma porta aberta. Você não tem mais nenhum recurso com você. Então você clama, você grita. É como se você estivesse se afogando, e aí você precisa de alguém que ajude você, que tire você ali do mar, e você não sabe nadar, e você carece que alguém apareça rapidamente, senão você vai morrer. Você então clama por ajuda. Esse é o clamor. O clamor nasce de corações que não conseguem enxergar uma saída. Não sei se você já clamou. Eu já clamei, porque em muitos momentos eu falei com Deus com recursos do meu lado, com ferramentas. Então você ora. Mas eu já cheguei em momentos da minha vida que eu não tinha mais nenhuma ferramenta, eu não tinha mais nenhum recurso, eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha para onde ir, e a única coisa que eu fiz foi entrar no meu quarto, me ajoelhar e chorar diante de Deus, e pedir para que o Espírito Santo traduzisse o meu choro diante do Pai, porque o Espírito Santo traduz as nossas orações diante de Deus, quando nós não conseguimos expor diante dEle o que nós estamos sentindo. Um grito de socorro, porque a oração que pode transformar a sua vida, carrega esse senso de urgência. Agora, há uma outra expressão importante aqui nesse texto, porque Jesus diz assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele? Aí vem a expressão importante, quando? Dia e noite. Então a oração que transforma, a oração que Jesus ouve não é simplesmente a que clama, intensa, o grito de socorro, mas é a oração perseverante. Foi o que Bartimeu fez. Os que iam adiante dele o repreendiam para que ele ficasse quieto. Então, à medida que Bartimeu gritava por ajuda, porque era um miserável, era um mendigo, cego, sabia o que fazer, ele só sabia gritar, as pessoas diziam, cala a boca, cego, fica quieto. Você não vê que você está atrapalhando Jesus? Você não vê que você está atrapalhando a comitiva? Você não vê que você está atrapalhando o nosso culto? Eu acho que se eu estivesse no lugar de Bartimeu, eu teria dado meia volta e voltaria para o meu cantinho ali, para continuar pedindo esmola, porque você está arrebentado, você não tem o que comer, você não consegue enxergar, não pode trabalhar, não pode ir nem no templo pedir comida, porque o Bartimeu aqui, mendigo e cego, ele era considerado impuro, maldito, ele não podia adorar a Deus no templo. A vida desgraçada. E agora? E aí a única coisa que poderia mudar a vida dele é a multidão levá-lo até Jesus. E a multidão olha para ele e fala assim, Bartimeu, cala a boca, ninguém te quer, você está tendo o que você merece. Meu Deus do céu, eu acho que eu ficaria quietinho, voltaria ali para o meio fio, pedindo esmola e acabou. Mas Bartimeu não fez isso não. Bartimeu gritou ainda mais, diz o texto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui o verbo é gritar mesmo, tá? Não é clamar, é gritar, literalmente gritar. Quanto mais as pessoas falavam, fica quieto, cala a boca, você está atrapalhando, mais ele gritava, mais ele enchia os pulmões e gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que teria acontecido com Bartimeu se Jesus tivesse passado ali, no mesmo lugar, no mesmo momento, e ele não tivesse clamado. Eu não sei se Jesus pararia, o olharia, veria aquele homem na miséria, teria compaixão, e mesmo sem Bartimeu pedir, Jesus ia lá curá-lo, não sei, mas eu sei de uma coisa, Jesus parou, ou Jesus só parou, diante da oração perseverante de Bartimeu, porque ele insistiu, não é? Lembra da parábola? Quem clama a mim, como? De dia e de noite, quem persevera em oração, porque a oração que pode transformar a nossa vida é perseverante. Eu creio que a gente já perdeu algumas oportunidades de testemunharmos o Espírito Santo de Deus se movendo na nossa vida, porque nós desistimos muito rapidamente daquilo pelo que nós estamos lutando em oração. Perseveramos pouco em oração. Precisamos aprender a perseverar mais. Foi a perseverança de Bartimeu que atraiu a atenção de Jesus. Olha o que o texto diz. Então, o quê? Jesus parou. Eu coloquei o então entre parênteses,
porque na nossa tradução não tem um então, mas no texto original tem um então, e eu gosto desse então aqui. Para mim ele é significativo, porque ele estabelece uma relação ainda mais forte entre a oração de Bartimeu e a atitude de Jesus. Então é como se o texto no original dissesse assim, porque Bartimeu orou dessa forma, porque Bartimeu orou com confiança, com humildade, com intensidade, com perseverança, porque ele orou assim, então Jesus parou. Jesus parou por causa dessa oração. Essa oração fez Jesus parar. Existem orações que Jesus não ouve. Eu falei aqui com vocês há alguns domingos a respeito da parábola do publicano e do fariseu. Vocês se lembram daquela parábola? Quando o fariseu bate no peito e diz, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele dá uma cartada diante de Deus, ele apresenta ali o seu currículo religioso diante de Deus, e Deus diz, ele não orou para mim, ele falou de si para si. É a conclusão de Jesus. Por quê? Porque tem orações que Jesus não ouve, mas tem orações que fazem Jesus parar. Essa é uma delas. Um ponto aqui importante, o que mais me surpreende nessa história não é o clamor de Bartimeu, embora seja surpreendente, eu aprenda muito com o clamor de Bartimeu, mas esse não é o ponto mais alto não. Espera aí, Bartimeu está falando com quem? Ele está falando com o filho de Davi. Repito, o que é o filho de Davi? Filho de Davi é um título messiânico, é um título dado àquele que viria da parte de Deus e que seria o próprio Deus para reinar na história. O que mais me impressiona é o fato desse rei do universo, rei da glória, rei todo-poderoso, parar para falar com um mendigo cego. É isso que mais impressiona no texto. Bartimeu é aquele ser invisível, por quem as pessoas passam todos os dias, sem olharem para o seu rosto de sofrimento. Mas Jesus identifica Bartimeu no meio da multidão. Jesus sabe distinguir aqueles que estão sofrendo no meio da multidão. O nosso sofrimento diante de Jesus não passa despercebido, nunca. Às vezes passa despercebido para o marido, para a mulher, para os filhos, para os irmãos da igreja, para os colegas de trabalho. Para Jesus, nunca Jesus o identifica no meio da multidão. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, olha que coisa linda, o que você quer que eu lhe faça? Bartimeu é a miséria, Bartimeu é o miserável, e Jesus é a misericórdia. E nessa cena nós temos a misericórdia, perguntando ao miserável, o que você quer que eu faça para você? É o rei do universo se colocando como servo do mendigo cego. É sobre isso que é o evangelho. É sobre o Deus Todo-Poderoso que entrou na história e se fez servo e serviu com a sua própria vida ao ponto de morrer e derramar o seu sangue para servir gente miserável como eu e você. É sobre isso que se trata o evangelho. Nós fomos ensinados desde pequeninos dentro da igreja a trabalharmos para Deus, a fazermos para Deus, mas o evangelho fala algo diferente. O evangelho fala que sim, nós temos que trabalhar para Deus, mas a grande notícia é que Deus trabalha por nós, na pessoa de Jesus Cristo. Não existe um Deus como esse. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam. Às vezes a forma mais eficaz de ver Deus trabalhando na nossa vida é confiando que Ele pode trabalhar na nossa vida. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus teve compaixão e tocou em seus olhos. Pessoal, é o Deus encarnado se aproximando daquele que carregava o rótulo de amaldiçoado.
muito provavelmente esse homem não era tocado há anos. Ou pelos seus pais, ou pelos seus filhos, ou pela sua esposa, ou pelos seus amigos, completamente abandonado, à mercê. A Bíblia diz que tudo que existe veio a existir pela palavra, pelo verbo. Jesus poderia ter dado ou recuperado a visão desse homem com a palavra da sua boca, como ele fez mais tarde. Ele poderia ter simplesmente dito para aquele homem, para Bartimeu: Bartimeu, eu quero que você seja curado, eu quero que você recupere a visão, eu quero que você volte a ver. E automaticamente o Deus que trouxe o universo à existência faria com que os olhos de Bartimeu fossem reabertos. Mas a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele tocou. É um Deus que, assim, eu não consigo entender a profundidade do amor de Deus. Mas o que ele está falando para Bartimeu é isso: Bartimeu, independente da sua situação, independentemente de como as pessoas tratam você, eu amo você, eu toco em você, eu me aproximo de você. Você não é amaldiçoado, você é amado. Que demonstração poderosa de amor. Tocou, só tocou. Alguém de quem todo mundo fugia, atravessava a rua: olha o amaldiçoado ali, olha o que está enfrentando o castigo de Deus, olha o que está sendo punido pelo divino. Agora tem o próprio Deus o tocando e dizendo: eu amo você, Bartimeu. Jesus lhe disse: recupere a visão. Imediatamente ele recuperou a visão. No texto grego, é só uma palavra, só um verbo. Veja, ele viu. Poderia ter falado antes, né? Ah, não, primeiro ele tocou e depois falou: veja. E quando Jesus fala, as coisas acontecem, não tem jeito. Clama, fala com ele, conversa com ele, porque quando ele quer, só um verbo é capaz de mudar o curso da sua vida. E se Jesus perguntasse para você hoje, encerrando: o que você quer que eu lhe faça? O que você diria para ele? Pensa aí. Se Jesus estivesse agora passando aqui pela nossa Jericó e olhasse para você e dissesse: o que você quer que eu faça por você? Qual seria o seu pedido? O que você diria a ele? Eu não sei o que você diria, eu tenho aqui os meus pedidos, mas faça o que Bartimeu fez. Vá até Jesus, do jeito que você está, não importa. Vá até Jesus e diga para Jesus o que você quer que Ele faça para você. Exponha para Ele as suas angústias, mostre a Ele as suas feridas, diga para Ele, porque Ele pode transformar a sua vida. Se você acha que o seu quadro, a sua situação não muda, é imutável, fale com Ele, porque Ele pode. Está aí o exemplo de Bartimeu, e Jesus continua transformando vidas nesse mundo, e Ele pode transformar a sua, não tenho dúvida disso. Agora, uma coisa que é importante aqui: o que Jesus faz na vida de Bartimeu vai muito além de recuperar a visão dele, porque Jesus diz para Bartimeu, isso é muito importante, porque o Evangelho é sobre isso. O Evangelho não é sobre Jesus nos curando das nossas feridas físicas, das situações adversas que nos cercam. O Evangelho é sobre isso aqui: a sua fé o salvou, e a palavra não é curar. Eu mudei aqui a palavra, na verdade, porque na nossa versão é a sua fé o curou, mas no original é salvou, porque o verbo utilizado por Jesus é amplamente empregado no Novo Testamento para falar de salvação, não de cura. Ele está dizendo: a sua fé o salvou. Por quê? Porque Bartimeu creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando ele diz filho de Davi, ele está professando a sua fé no Rei de toda a história. Ele não está usando Jesus apenas para curá-lo, ele está se rendendo a Jesus como Senhor da sua vida. Ele tem fé em Jesus, porque Jesus não veio, e ele entendeu isso, para resolver problemas imediatos. Jesus não veio para tornar a minha vida melhor e mais confortável. Jesus veio para me salvar, para me reconciliar com Deus. E como ele fez isso? A resposta está no final do Evangelho de Lucas. Ele fez isso se tornando um Bartimeu na cruz do Calvário.
se tornando um homem desonrado, abandonado, rejeitado, odiado, achincalhado. No final do Evangelho é Jesus quem está clamando diante do Pai: Pai, por que eu fui desamparado? É o grito de Jesus na cruz. Ele se tornou maldição no nosso lugar. Ele foi de fato o amaldiçoado, o castigado, não Bartimeu, mas o filho de Davi. E ele fez isso para resolver o nosso problema mais profundo, que não são as nossas feridas físicas, é a nossa cegueira espiritual. Na cruz do Calvário, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, ele definitivamente abriu os olhos da fé de cada um de nós e nos reconciliou com Deus Todo-Poderoso. E ele fez uma promessa para nós, que um dia, e isso é muito importante, é isso que me ajuda a lidar com os espinhos na minha carne de maneira mais sensata, de maneira mais equilibrada e com esperança. Jesus prometeu que um dia ele vai voltar, ele vai estabelecer o reino de paz, de alegria, de justiça, que todos nós ansiamos, e nesse momento, aí sim, ele vai livrar a mim e a você de tudo aquilo que nos faz sofrer. Ele vai arrancar todos os espinhos da nossa carne. Se Ele não está arrancando agora, é porque Ele está convidando você a desejar, a ansiar pelo dia em que Ele vai retornar. Talvez Ele queira resgatar no seu vocabulário teológico e nas suas orações aquela expressão muito conhecida que está no finalzinho do livro de Apocalipse: Maranata, vem Senhor Jesus, porque quando Ele voltar, quando Ele vier, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. À medida que a sua vida é impactada pelo poder de Deus, à medida que Jesus transforma a sua vida, as pessoas ao seu redor olham para você e conseguem enxergar em você o poder, a glória, a bondade, o amor, a justiça do Deus Todo-Poderoso. Que a sua vida transformada seja um monumento da glória de Deus e um instrumento da missão dele nesse mundo.